sou o pastor Eliseu Rodrigues. Eu sou o pastor Juarez Tavares. Estou aqui com meu amigo para fazer uma apresentação e um pedido. Povo de Deus, eu sou o pastor Eliseu Rodrigues. Eu sou o pastor Juarez Tavares. Estou aqui com meu amigo para fazer uma apresentação e um pedido. O pastor Juarez Tavares é amigo do povo de Deus, é amigo da família e agora é candidato a deputado federal. Fala o número para nós. Irmãos, graça e paz, acompanhe até o fim e depois desse curto vídeo tem um pastor aqui falando toda a verdade sobre política. Se nós cristãos devemos falar sobre política ou não. Você vai ficar em alerta sobre tudo e vai se surpreender com a resposta bem interessante. Preste bem atenção. Candidato federal pelo 2780. Eu quero te falar uma verdade. Você que está em dúvida em quem votar para deputado federal, te apresento o pastor Juarez Tavares. Você que não tem em quem votar, eu te apresento o pastor Juarez Tavares. Política justa se faz com pessoas justas e honestas. Vamos fazer a nossa nação sorrir com homens que Deus tem levantado para fazer a diferença. Debaixo da oração, na credibilidade do povo de Deus e na submissão às autoridades que Deus tem estabelecido, a gente pode fazer a diferença. Amém? Um abraço, 2780. Um abraço, 2780, Juarez Tavares. Irmãos, este vídeo é antigo, tá bom? É de 3 anos atrás. Só que como eu ouvi algumas conversas aí de que ele vai continuar nesse meio político, eu achei interessante trazer aqui para vocês sobre política no meio do povo de Deus. A igreja deve se envolver com negócio de política ou não? Para quem gosta de usar como exemplo lá, ainda não é o comentário não, viu? Não sou o pastor que vou comentar não. Vou trazer o comentário aqui do pastor falando de forma mais abrangente sobre os princípios bíblicos e a política, tá bom? Só estou fazendo meu breve e simples comentário aqui. Algo bem genérico, bem humilde meu comentário. Para quem gosta de pegar como exemplo Daniel na Babilônia, José no Egito, estas pessoas não resolveram de si próprias dizer: vou lá na Babilônia fazer história, vou lá na Babilônia lutar contra todo o sistema. Ou José disse: vou lá no Egito lutar contra todo o sistema. Ou Moisés lá no início, né? No início de sua caminhada, quando fez o mesmo, libertando o povo. Não foi eles que escolheram isso. Tem toda uma história do Senhor enviando, desde os momentos milagrosos, como Moisés não morreu ao ser jogado ali, lançado naquelas águas, e a forma que aconteceu de ser encontrado pelo que seria o exército inimigo e certamente o mataria, mas fez pelo contrário, deu vida e vida com abundância, ainda estando na terra, né? Deu todas as instruções, aprendizado, sabedoria e tudo mais. O mesmo foi com José, toda a história, jogado lá no buraco, né? E vendido como escravo e depois veio trazer mudança. E o que não dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, né? Estas pessoas não chegaram lá com o pensamento: vou chegar para mudar porque Deus quer assim. Não, elas foram enviadas para fazer a mudança. Pode até ser que alguém, como Juarez Tavares ou algumas outras pessoas, tenha tido algum direcionamento de Deus para ir lá para fazer alguma mudança, mas o perigo dessas pessoas, assim, possivelmente, estou colocando aqui como possibilidade, não estou afirmando que Deus pode fazer isso, tá bom? Eu ainda não tenho uma opinião formada em relação a Deus se envolver com política. É até estranho falar isso e até desconcertante falar sobre Deus e o envolvimento dele na política, né? Mas assim, se um ou dois certamente enviado por Deus aparecer por lá, vai dar margem para tantos outros que estão indo lá de vontade própria, dizendo em nome do Senhor, e só fazer bagunça e banalizar o termo evangelho, o termo gospel empregado nos dias atuais, né? Tem até envolvimento de pastor aí corrompendo, roubando e levando, né, na corrupção 1 quilo de ouro. Não sei se vocês ficaram sabendo, ficou famoso de 1 quilo de ouro. Corrupção total. E aí começa a bater aqui, e depois é cachorro latindo e só misericórdia. Aí é tanta roubalheira, é tanta coisa errada, tanta podridão na política, que por isso e por outras eu não acho que os cristãos devem se envolver com este meio. Mas olha só o que disse esse pastor aqui abençoado, pastor Rodrigo Mocelin. Eu gosto muito de algumas análises dele, já tem algum tempo que acompanho os vídeos, e eu acho bem interessante a forma que ele aborda os temas, trazendo sempre uma luz dentro da Bíblia. E olha só que interessante que ele disse sobre política. Nosso irmão pastor Rodrigo Mocelin.
Pare de falar de política, apenas pregue o evangelho. Essa é uma frase que eu ouço constantemente. Mas será que ela é verdadeira? Ou será que é mais apenas um embuste dos esquerdistas para que a gente se cale e não condene todos os seus crimes? Vejamos se criticar a esquerda não é pregar o evangelho. A gente sabe que o evangelho começa com a lei de Deus. Primeiro, Paulo diz que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. De maneira que a lei se resume nos 10 mandamentos. Primeiro, como bons pregadores, nós devemos expor os 10 mandamentos e assim mostrar que os homens são pecadores, para que daí então eles tenham noção da necessidade de um Salvador. Sendo assim, a esquerda defende o aborto. Isso vai contra a lei de Deus que declara: não matarás. A esquerda repudia a propriedade privada. Isso vai contra o não roubarás. A esquerda é contra a família. Isso é contrário ao honra pai e mãe. A esquerda é a favor de todo tipo de perversão sexual. Isso quebra o não cobiçarás. A esquerda é uma ideologia. E toda ideologia é uma visão de mundo em independência e rebeldia contra o Criador. Isso vai contra o não terás outros deuses diante de mim. Então, como assim apenas pregue o evangelho e não fale da esquerda? Sendo que todas as pautas esquerdistas são, em essência, contrárias à mensagem do evangelho, à mensagem da lei de Deus. A verdade é que quem não quer que nós ensinemos ao povo de Deus sobre política é um esquerdista infiltrado no meio do povo de Deus. Ele está apenas tentando defender as suas bandeiras, ensinando o povo de que o pastor, de que o cristão não deve falar sobre política e condenar as doutrinas diabólicas da esquerda. Quando podem, os esquerdistas costumam nos calar, matando-nos. Mas quando isso está distante deles, eles tentam nos calar dizendo: pare de falar de política, apenas pregue o evangelho. Irmãos, vocês perceberam que eu fiz um comentário aqui bem genérico e bem humilde, bem simples sobre o não ter uma opinião formada. Por isso eu disse aquilo sobre não compreender muito sobre o cristão se envolver em política, né? Aí, este é que é o perigo. Olha só o que o pastor Rodrigo Mocelin disse, né? Que aqueles que dizem que o cristão não deve se envolver em política é um esquerdista infiltrado. Eu não sou um esquerdista. Talvez eu tenha um pouco de ignorância sobre o assunto. Se realmente Deus pode usar alguém e enviar alguém para o meio político para mudar ou fazer alguma coisa, se Deus realmente tem isso, eu ainda não tenho essa experiência com Deus. Assim, lendo palavra, buscando na palavra, visão, revelação, alguma outra coisa do tipo, de forma forte e intensa, que eu não fique com dúvida, eu ainda não tenho essa vivência, essa experiência. No entanto, eu posso ter um pouco de ignorância sobre este assunto, mas não que eu seja um esquerdista infiltrado. Eu creio que esta é a visão de muita gente, milhares e milhares de cristãos que não querem envolvimento com política, não quer saber de envolvimento com política, não quer falar sobre política na igreja ou no meio cristão. Apenas falar de Jesus, Jesus salva, cura, batismo no Espírito Santo e voltará, como a quadrangular, né? Essas 4 frases da quadrangular. Essas pessoas não são esquerdistas infiltrados. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Ele passa um ensinamento bem interessante, que eu gostei demais, só que fala essa frase de efeito aí que deixa muita gente chateada. Mas, fora essa frase, eu gostei demais do que o pastor Mocelin falou aqui, né? O pastor Rodrigo Mocelin. Ele disse aqui algo bem interessante. Vocês concordam com essa opinião? E por que eu coloquei o título Triste Fim de Juarez Tavares? É porque o povo fica atribuindo a ruína de Lázaro, a sua morte, o que não tem nada a ver. Temos que ter todo o respeito, né, com a história que ficou, com os familiares que estão aí, né? Dizem que ele teve aquele triste fim por envolvimento na política. Flor de Lis e Anderson do Carmo, o envolvimento na política acabou arruinando, e a briga por poder sobe a cabeça, e daqui a pouco ela se revela o que foi e o que aconteceu, né, com Flor de Lis, Anderson do Carmo, que também tinha envolvimento na política. E aí vai, né, Marcos Feliciano só entrando em polêmicas, às vezes, outras vezes não. Há pouco tempo foi o Cabo Daciolo, que era um dos maiores profetas aí, né, para muitos cristãos ali dentro, sempre combatendo erro. Daqui a pouco ele aparece envolvido aí com a aceitação de um negócio de orixá. É tanta coisa, mas tanta coisa que eu fico assim até desconcertado para falar sobre isso e defender como sim, pode falar de política, como sim, um cristão, um pastor pode se envolver na política. Tem muita podridão, irmão, tem muita coisa errada, tem muita coisa lá que às vezes eu fico pensando, Deus não precisa de nossa ajudinha para fazer alguma coisa, como fez Abraão, né? Deus promete a Abraão um filho, Isaac. Só que Sara não podia gerar filhos porque, além de ser estéril, era avançada em idade. Também Abraão. Então, eles vão dar uma ajudinha a Deus, como se Deus precisasse de uma ajudinha deles para fazer alguma coisa. Abraão se deita com Agar, mas não era assim que Deus queria, né?
Então, às vezes eu fico pensando nisso. Claro que Deus, para fazer algumas coisas, pode usar homens e mulheres lá dentro para realizar algo, mas não necessariamente Deus precisa da minha ajudinha, do tipo, rapaz, está precisando de alguém lá na Câmara dos Vereadores para conseguir algumas coisas para o reino do Senhor, então eu vou me infiltrar. Não é bem assim, Deus não precisa da sua ajudinha. Quando Deus realmente quiser, Ele te envia e você faz algo da parte dele. Mas não sendo assim, fica quietinho no seu lugar, tá bom? É a minha humilde opinião, de forma bem genérica, porque eu pouco sei, pouco tenho domínio sobre isso, mas eu nem me envergonho por isso, porque envolvimento com política não vai me trazer edificação nenhuma, pelo menos nesse instante, né? Vamos ficar prontos e preparados para o que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque o que está escrito vai acontecer. Pode ter 30 Bolsonaros falando em nome do Senhor, pode ter 50 Marcos Felicianos, 100 Cabos da Ciolo, 200 Juarez Tavares, pode ter o que for lá, pode ter uma legião de adoradores ali dentro. O que tiver para acontecer, de bom ou de ruim, vai acontecer porque está escrito e ninguém pode mudar os planos do Senhor. Esta é a minha humilde opinião e coloque a sua opinião e o que você acha. Deus abençoe a sua vida, graça e paz e até o próximo vídeo. E você vai lá, corre lá, se inscreva no canal do nosso irmão Pastor Rodrigo Mocelin, porque lá tem bênçãos diárias para você. Talvez não diárias, mas sempre tem umas novidades lá fortes e interessantes, pregações de todos os tipos. Isso aqui é só uns 2 ou 3 vídeos que ele fala sobre política, ou talvez uns 5, mas a maioria dos vídeos lá é pregando a palavra do Senhor de forma linda e interessante. Deus abençoe, se inscreva aqui no nosso canal também. Graça e paz e até o próximo vídeo. Valeu, fui!